São Paulo encaminha acerto com o zagueiro uruguaio, o Grêmio fecha com o ex-Barcelona e o Botafogo encaminhou a contratação de Matheus Martins. Vamos conferir mais um super giro de notícias pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. O São Paulo acertou no último final de semana a contratação do volante Marcos Antônio, que pertence à Lazio da Itália. Ele chega com contrato válido por empréstimo de 1 ano com opção de compra ao final do vínculo. Aos 24 anos, Marcos Antônio disputou a última temporada pelo PAOK da Grécia, emprestado pela Lazio. Ao todo, foram 17 jogos pelo clube grego em 2023-2024 e 3 gols marcados. O volante, que estava na mira do Flamengo, já está no CT da Barra Funda, onde iniciou os treinamentos e deve ser apresentado em breve. O São Paulo também negocia a contratação do zagueiro Maurício Lemos, do Atlético Mineiro. O clube paulista tem conversas avançadas para contar com o jogador por empréstimo nessa janela. O zagueiro uruguaio tem 6 jogos pelo Galo no Brasileirão e, para poder atuar por outra equipe na competição, ele não pode mais entrar em campo pelo Atlético. Lemos chegou no clube mineiro no ano passado, quando fez 41 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. No futebol europeu, ele soma passagens por clubes como Las Palmas, Sassuolo e Fenerbahçe. Nessa temporada, ele iniciou o ano como titular com Felipão, mas perdeu a posição com a chegada de reforços. Por outro lado, o meia James Rodrigues está deixando o São Paulo. A diretoria são paulina e o staff dos jogadores estão avançados num acordo amigável de rescisão de contrato do meia, que tem validade até junho de 2025. Eleito o melhor jogador da Copa América, James está na Colômbia e não deve mais voltar ao Brasil. O meia foi o grande destaque no vice-campeonato da Colômbia na Copa América e desde então vem recebendo sondagens de clubes do futebol espanhol. Pelo São Paulo, James Rodrigues participou de apenas 8 jogos nessa temporada e marcou um gol. O Santos encaminhou a venda do zagueiro Joaquim para o Tigres do México. De acordo com a TNT Esportes, o clube mexicano pagará 10 milhões de euros, aproximadamente 61 milhões de reais, pelo defensor de 26 anos. Detentor de 60% do passe do jogador, a equipe paulista terá direito a receber 6 milhões de euros na negociação total. Dos outros 40% restantes, 20% pertence ao próprio Joaquim, enquanto os 20% restantes da porcentagem são do Cuiabá. Vale lembrar que o Santos deve 5 milhões de euros ao Tigres pela compra de Soteldo e o valor será abatido na negociação. Diante disso, o Peixe receberá apenas 1 milhão de euros pela transferência. E segundo o jornalista Jorge Nicola, o Ajax da Holanda tem interesse no atacante Elinho do Red Bull Bragantino. O Massa Bruta tem em mãos uma oferta de 12 milhões de euros, cerca de 73 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do jogador. Vale ressaltar que o São Paulo tem 35% dos direitos do atacante e, caso a negociação seja sacramentada, o tricolor vai receber um pouco mais de 25 milhões de reais. Contudo, o Bragantino ainda negocia um valor superior aos 12 milhões de euros oferecidos. Elinho é um dos destaques da equipe paulista na temporada, somando 32 jogos com 9 gols e 9 assistências. O Fluminense avançou e está perto de fechar a contratação do volante Facundo Bernal, que pertence ao defensor do Uruguai. A última oferta do tricolor foi de 3,6 milhões de dólares, algo em torno de 20 milhões de reais, por 60% dos direitos do atleta. Aos 20 anos, Facundo Bernal deseja atuar no tricolor carioca e as partes estão próximas de um desfecho positivo. O volante subiu para o time profissional do Defensor em 2022 e desde então atua em 59 jogos com 2 gols e 2 assistências pela equipe em 3 temporadas. O Botafogo era outro interessado no jovem, mas não chegou a fazer uma proposta oficial. E falando em Botafogo, o clube encaminhou a contratação do atacante Matheus Martins, que foi revelado pelo Fluminense. O Glorioso fez uma proposta pela compra do jogador de 21 anos na casa dos 10 milhões de euros, 60 milhões de reais, com mais 2 milhões de euros em bônus e um contrato de 4 anos e meio. Matheus Martins foi comprado pelo Udinese em 2022 e logo foi emprestado para o Watford da Inglaterra. Pelo clube inglês foram 2 temporadas com 49 jogos, 6 gols e 3 assistências. O jogador está em pré-temporada com a Udinese e as partes ajustam os últimos detalhes para sacramentar o negócio. O Botafogo também está fechando a contratação do lateral direito Georgios Vagiannidis do Panathinaikos da Grécia. O lateral já aceitou a proposta salarial feita pelo Glorioso, que agora discute os detalhes finais com o clube grego pela liberação do jogador. A negociação entre as partes é de apenas 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais. Como o defensor de 22 anos tem contrato somente até o meio de 2025, ele poderia assinar um pré-contrato no início do próximo ano e deixar o Panathinaikos de graça.
Vagianidze chegou a ser vendido para a Inter de Milão em 2020, onde não teve oportunidades e logo retornou para o clube grego. Na última temporada, ele entrou em campo 36 vezes, marcou um gol e deu uma assistência. O Grêmio acertou a contratação do centroavante Martin Braithwaite, ex-Barcelona. O clube gaúcho anunciou o acordo com o jogador e aguarda a realização de exames médicos para assinar contrato com o dinamarquês até o final de 2025. O Olympiacos da Grécia também tinha negociações com o atacante, mas não conseguiu um acerto. Braithwaite defendeu o Espanhol da Espanha nas últimas 2 temporadas europeias, mas teve grande destaque na última, quando anotou 22 gols e deu 3 assistências em 45 jogos. O centroavante de 33 anos estava livre no mercado e chega sem custos ao Imortal. O Vitória acertou as contratações do zagueiro Neres e do volante Felipe Machado, ambos do Cruzeiro. Os 2 jogadores chegarão ao Leão com vínculo definitivo. Neres foi a primeira contratação da Raposa para a temporada 2023 e desde então fez 48 jogos. Já Felipe Machado está na sua segunda passagem pelo Cruzeiro. Ele atuou na temporada 2020 e depois voltou em 2022, somando 132 jogos com 7 gols marcados. O Coritiba acertou a contratação do atacante Eric Castilho, que estava no Vitória. O equatoriano é o primeiro reforço do Coxa nesta janela e chega com contrato definitivo. Aos 29 anos, Eric Castilho começou sua carreira pela LDU de Loja, passando depois por Olmedo e Barcelona, todos de seu país natal. Em seguida jogou por Tijuana, Santos Laguna e Juárez, os 3 do México. Ele chegou no Vitória no início dessa temporada, mas não conseguiu se destacar, somando apenas 17 jogos e um gol marcado. O Avaí acertou a contratação do meio-atacante Gabriel Barros, que estava no Atlético Goianiense. O jogador pertence ao Internacional e está sendo repassado para o Leão até o final da Série B. Gabriel Barros foi contratado pelo Dragão para a disputa do Campeonato Brasileiro, mas não agradou as comissões técnicas de Jair Ventura e Wagner Mancini. Ao todo, ele fez apenas 4 jogos e deu uma assistência pelo clube goiano. Aos 22 anos, Gabriel passou pela base do Flamengo e foi contratado pelo Inter após se destacar pelo Ituano. Contudo, no Colorado não conseguiu engrenar e fez apenas 7 jogos. Na Europa, o Borussia Dortmund demonstrou interesse no lateral direito Ian Couto, destaque do Girona na última temporada. O brasileiro pertence ao Manchester City e as equipes estão com negociações em andamento pela transferência. O Dortmund pretende oferecer entre 20 e 25 milhões de euros, algo em torno de 120 a 151 milhões de reais, mas o City pretende negociá-lo por 40 milhões de euros, cerca de 242 milhões de reais. Revelado pelo Coritiba, Ian Couto foi comprado pelos ingleses em 2020, mas não chegou a defender o clube e foi emprestado para o Braga de Portugal. Na última temporada, ele se destacou com o time catalão, que conquistou uma vaga para a Champions League. Ao todo, ele disputou 39 jogos, deu 8 assistências e marcou 2 gols. Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e europeu. Deixe nos comentários suas opiniões e não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, que é muito importante, compartilhe com seus amigos e sigam as redes sociais do canal, os links estarão aí na descrição. Se não for inscrito ainda, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas notícias do mercadão da bola. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo.